Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Meus irmãos, quando a gente começou a pesquisar sobre os senhores do mundo, essa lenda, dos senhores do mundo, coisa que é tratada hoje como teoria conspiratória, eu lembro de dar uma pesquisada sobre o John Rockefeller e como ele conseguiu honrar um compromisso com o tal Comodoro, donos dos trens na época. Ele não produzia tanto petróleo o quanto precisava para fechar o contrato, mas em coisa de uma semana ele conseguiu quase que triplicar a sua produção. E como é que ele fez isso? Ele conseguiu comprar barato aqueles pequenos produtores que também estavam extraindo. Antigamente as pessoas tinham esse sonho de encontrar petróleo, porque poderiam vender. Mas hoje acredito que tem leis que, se você encontrar, ele pertence ao Estado. Antigamente não, você podia ficar milionário. Não sei se hoje alguns países pagam, Mas enfim, nisso eu realmente não estou muito por dentro. Mas sei que muita coisa mudou. Mas voltando àquela época, o Rockefeller conseguiu comprar essas terras muito barato. E fazia isso ameaçando, blefando, mandando pessoas inclusive poderosas, pessoas que faziam parte do Estado, chegar ali e soltar uma notícia falsa, dizer que aquilo seria desapropriado em breve e que ele precisava vender o mais rápido possível, porque senão correria o risco de perder sua terra. E muitos acreditavam nessas mentiras e iam lá e vendiam. Aqueles que resistiam, no caminho para casa, eram baleados e logo ele chegava com um contrato dizendo: olha, eu comprei, já paguei a seu marido. Provavelmente ele foi eliminado para roubarem o dinheiro que eu tinha pagado a ele. E assim foi se apropriando de várias terras, isso dentro de uma semana, e conseguiu se apoderar. Esse é o lado mentiroso da história, Para os historiadores, esse é o lado que nunca existiu. Afinal de contas, esse homem até hoje ele é homenageado, Muito homenageado, por sinal. Voltando aqui para nossa realidade, se você quisesse morar no Rio Grande do Sul, e eu sei porque eu já pensei nisso, e você fez uma pesquisa sobre o preço das terras, você sabe que não era barato. Terrenos, casas populares, inclusive, casas boas, não era barato. Mas agora, meus irmãos, parece que o Rio Grande do Sul vai do luxo ao lixo. Sai aqui uma matéria na BBC News, dizendo que as terras não valem mais nada. As pessoas literalmente empobreceram, os proprietários de terra ali empobreceram. E aí você começa a entender onde é que a gente vai chegar. Infelizmente eu não posso dizer e tem que ficar no seu próprio raciocínio. Aliás, eu estou perdendo vídeos, Os nossos vídeos sobre o Rio Grande do Sul já começaram a sumir. Inclusive, eu coloquei o que foi deletado aqui do canal, e a gente fala inclusive da Madonna. Eu já coloquei ele lá no Telegram, Tá lá gratuitamente para qualquer um que queira acessar. A nossa dica do Walter Assad, um abraço forte para ele, é um estreante aqui, já estreia com chave de ouro. Ela diz o seguinte, o choque de empobrecimento em próspero Vale Gaúcho. Terras que valiam milhões não valem mais nada. Agora não é teoria da conspiração. Agora não é o Davi que está falando isso aqui. É a informação segura. É os donos da verdade. Eles estão dizendo que as terras antes eram prósperas, ou seja, eram caras, Elas valiam muito dinheiro. É no Vale Gaúcho, lugar de grande prestígio. E agora eles estão dizendo que não vale mais nada. Tá aqui, terras que valiam milhões não valem mais nada. Não é meu raciocínio. É a BBC News que está dizendo. Você entende, meu irmão, porque é que muitas pessoas acreditam que o que aconteceu ali poderia não ter sido tão ruim se não fosse, vou colocar, incompetência, Tem gente falando aí que abriram comportas, claro que as autoridades não confirmaram isso e também não vão, Se realmente aconteceu, não vão. Agora a gente sabe do que tá rolando aí, Do que as pessoas que moram lá estão falando. Você sabe disso. Chuva nenhuma, segundo eles, Claro, deixar bem claro. Mas o YouTube, por favor, não tire esse vídeo, Mas eles dizem que chuva nenhuma ia fazer um estrago daquele, Que alguma coisa foi aberta ali. Eu sei que esse procedimento de abrir comportas acontece quando há o risco de estourar, barragem, essas coisas, aí eles abrem mesmo, que é para evitar que estoure e o estrago seja maior. Então foi realmente aberto, quem deveria responder às autoridades, Mas você sabe que não. Mas aí vem, matéria de 4 de junho de 2024, muito recente. No que sobrou da rua Anibal Brandão, no município de Estrela, no interior do Rio Grande do Sul, a professora Márcia Engsten é uma pessoa que trabalhou a vida toda formando profissionais, porque todo mundo teve que estudar, Todo mundo que é alguém passou por uma professora. Então, o maior respeito a esse tipo de profissional. E ela, com 55 anos, agora fica sem nada. Ela enfrentava a lama para checar o estrago. Por décadas, seus pais juntaram dinheiro e compraram terrenos nas margens férteis do rio Taquari. Eram a herança de uma vida.
As águas das inundações de abril e maio deste ano, no entanto, levaram não apenas casas e vidas. As águas das inundações de abril e maio deste ano, no entanto, levaram não apenas casas e vidas. A destruição do maior desastre climático do Rio Grande do Sul fez evaporar o valor de áreas inteiras de cidades gaúchas. E aqui a mídia já batizou, né? Maior desastre climático. Então, é indiscutível isso. 2 anos atrás, meu pai vendeu uma parte das nossas terras. Foram avaliadas em 1,7 milhão por hectare. No ano passado, depois das enchentes de setembro, valiam 237 mil reais. Hoje não tem valor nenhum, disse Márcia à BBC News Brasil. O relato reflete um efeito observado pela reportagem da BBC News Brasil em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas com particular incidência sobre o Vale do Taquari. O choque do empobrecimento de milhares de famílias em uma região considerada próspera e que ostenta bons índices econômicos e sociais. Moradores e especialistas apontam que esse fenômeno já pode ser sentido tanto pela queda no valor de pequenas fazendas ou imóveis residenciais, quanto pela perda de bens acumulados ao longo de toda uma vida. Habitantes da região temem que a sucessão de enchentes que vem afetando o vale há alguns anos faça com que as empresas busquem áreas mais seguras para instalarem-se e com isso levem embora empregos e riquezas. É bem interessante você parar para raciocinar sobre isso aqui, porque a mulher falou 1,7 milhão, 1 milhão e 700 mil, certo? 1 milhão e 700 mil por hectare. Então se alguém, né, tivesse algum projeto ou quisesse se apropriar dessa região, teria que desembolsar muita grana. 1 milhão e 700 mil por hectare é muito caro. Agora, com algumas enchentes que deu, ela baixou o valor para 237 mil. Olha a diferença. E agora, nesse momento, 2024, não vale mais nada, segundo a própria proprietária. Se eu tivesse um plano para uma cidade inteligente, isso seria bom para o meu plano ou seria ruim? Responda-me você, meu irmão. Cidades de 15 minutos, só posso ir até aqui. Aí aqui eles vão dar uma explicação sobre o Vale do Taquari, né? Que tem 361 mil habitantes, tarará. Isso aqui a gente não interessa, né? O que interessa para nós aqui é sobre o futuro, né? A mídia também agora deu para falar sobre o futuro. Esse trecho da matéria diz o seguinte: o que esperar do futuro? Garcia afirma que apesar de haver uma tendência de empobrecimento da região, a intensidade com a qual isso pode acontecer é incerta. Não diria que este é um processo sem volta, diz o pesquisador. Com certeza esse evento terá impacto no PIB, mas não creio que será suficiente para mudar a região inteira do patamar de desenvolvimento humano em que ela está hoje. Segundo ele, o futuro da região vai depender das medidas que serão tomadas pelas autoridades envolvidas na reconstrução do Rio Grande do Sul. O governo federal afirmou em nota à reportagem que tem atuado diuturnamente para viabilizar recursos para o estado em diversas frentes, seja em investimentos diretos, recursos para ações de socorro e assistência às vítimas, medidas para impulsionar linhas de crédito, antecipação de benefícios, suspensão de pagamento de dívidas, linhas de crédito para empresas, entre outros que ultrapassam já 79 bilhões. Então, nesse momento, o Molusco está dizendo que já gastou 79 bilhões. Pergunta: quando você olha para o trabalho voluntário, quando você olha para as doações que empresários estão fazendo junto com o povo brasileiro, parece que foi gasto ali 79 bilhões e já está dizendo que ultrapassam. Se dentre os pequenos, meus irmãos, e é por isso que eu sou contra você fazer qualquer tipo de doação para governo, é a minha opinião, porque nós sabemos que existe corrupção até mesmo em pequenas coisas. Tinha gente, né, se apropriando, inclusive funcionários, né, desses caras mesmo, se apropriando de doações e usando para benefício próprio. Nós temos denúncias no Brasil sobre merendas que são desviadas, né? Verbas que são para comprar merendas, os caras desviam. Medicação nem se fala. Aí eu pergunto, doações milionárias que as pessoas estão fazendo, elas realmente vão ser passadas? Dá pra gente confiar, tendo o histórico que o Brasil tem, que a classe política tem? É só uma pergunta, eu não estou fazendo afirmação. Então é por isso que eu bato o pé aqui e digo, eu jamais doaria em vaquinha que fosse feita pelo governo. O governo não tem que fazer vaquinha. O cara já gastou 79 bilhões, é dinheiro demais. E a gente não tá vendo os benefícios disso. Então como é que pode um negócio desse? Benefício adiantado quem tá dando às empresas, né? O Luciano Hang deu aos funcionários dele. Nem demitiu ninguém e adiantou salário. Se eu não me engano, até o 13º. Mas o Lula tá fazendo isso? A quem? Para quem realmente essa grana tá indo? É uma pergunta, não é uma afirmação. A BBC News Brasil enviou perguntas ao governo do Rio Grande do Sul, mas não houve resposta. Por que não houve resposta? Esse será o momento do cara falar, né? Será que ele está muito ocupado nas baladas? Quem sabe, né? É uma pergunta, não é uma afirmação. É preciso ver o montante de recursos que será destinado à reconstrução das cadeias produtivas do Vale do Taquari,
Também é preciso saber como os projetos de adaptação desses municípios às mudanças no clima vão acontecer. Se o trabalho de reconstrução for bem executado, o empobrecimento da região não deverá ser tão forte quanto em outras regiões. O Garcia aponta outro fato que faz acreditar que o empobrecimento do Vale do Taquari pode não se tornar uma realidade inexorável. O povo da região é muito resiliente, disse o pesquisador. Em março deste ano, visitei o Vale do Taquari, fazia um pouco mais de 6 meses das grandes enchentes de setembro de 2023. Em muitos locais, a recuperação das áreas havia sido tão bem feita que era impossível notar que eles haviam sido atingidos por um evento daquela dimensão. Muita gente vai resistir. E ele fala isso meio com um tom irônico, né, meu irmão? Muita gente vai resistir. Resistir ao quê? À enchente ou aos planos que os caras têm? É uma pergunta, não é uma afirmação. É o caso do empresário Pedro Bonato. Ele disse que, apesar de todo o prejuízo, não considera abandonar Lajeado. No meu íntimo, eu não aceito se mudar. Acho que dá para dar a volta por cima, afirma ele. Deus me ajudou e eu vou conseguir. Meus vizinhos praticamente não existem mais. Meus sentimentos é de gratidão. Então aqui você vê a fé, né? A força do homem que vem de Deus, né? E o povo gaúcho ele tem muito isso, meus irmãos. É um povo muito guerreiro. E o brasileiro em geral tem muito disso. Aí isso é uma coisa muito bonita, uma coisa muito admirável, que deveria servir de exemplo e inspiração para o mundo. Mas se você tem outros planos, meus irmãos, se você está dizendo que nós causamos todos esses problemas, né, simplesmente por existirmos, por respirarmos, por peidarmos, né, como já disse a grande mídia, esse tipo de persistência e insistência não seria visto com bons olhos. Você concorda comigo ou não? Você não precisa ser conspiracionista para concordar comigo, porque eu não sou conspiracionista. Eu diria que eu sou realista, isso sim, né? Como a maior parte aqui dos inscritos do canal. Nós somos realistas. É muito diferente de conspiracionistas que inventam as coisas. Nós estamos constatando fatos, estamos vendo propostas para lá de estranhas, né? Declarações que não condizem com a realidade e estamos pensando alto sobre isso, né? Então você ouviu aqui no começo dessa matéria, terras que valiam 1.700.000 passam agora a não valer mais nada. Denúncias de incompetência a rodo, né? A ação do exército dizendo que não podia voar porque o tempo era muito ruim, sendo que os helicópteros ali de treta são feitos justamente para isso, né? Poderia ter passado, espalhado boias, né? Botes salva-vidas, e isso teria feito com que o número de falecidos seria muito menor, mas tudo isso não pode ser nem sequer questionado. O nosso vídeo, né, saiu do ar com a alegação que ele era violento, que eu estava mostrando imagens muito fortes, mas não tem imagem muito forte no vídeo. Tanto é que a plataforma não diz em que minuto isso acontece, porque não tem. E esse vídeo está disponível, né, no Telegram, para quem quiser assistir. O ruim, meus irmãos, é que a gente é pequenininho, né? Quando o sistema bate o martelo e vai reescrevendo a história, como é que faz para reescrever a história, Davi? Apaga da cabeça das pessoas? Não. Você apaga a informação, deixa só a que você concorda, né? A que beneficia a sua narrativa, e assim, com o tempo passando, as pessoas vão se esquecer do que foi falado e quando pesquisarem vão encontrar a sua narrativa, a que você escolheu a dedo. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Como eu disse a vocês, não é porque está sendo proibido de falar, não é porque o assunto não hypa mais que a gente vai deixar de falar sobre o que está acontecendo com o Rio Grande. Mesmo que a gente perca o próprio canal. Mas se não é para falar a verdade, para que tá aqui? Não é verdade, meus irmãos? Para que estamos aqui se não vamos falar a verdade? Então esse canal é de vocês. Esse canal é Deus que nos proporcionou. Falaremos enquanto for possível. Enquanto houver essa brechinha, enquanto nos expulsarem, nós estaremos aqui. E orando sempre pelo nosso Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz que o estado que mais mandou, né, segundo a própria mídia, o estado que mais mandou ajuda para o Rio Grande do Sul, em voluntários, foi o Nordeste, né? Para acabar de vez com essa narrativa da mídia que tenta colocar nós contra nós mesmos. Somos um só povo. Não tem essa de nordestino não gosta de gaúcho, gaúcho não gosta de nordestino. Isso não existe. A mídia quer fazer isso, né? A mídia quer dividir porque polarizando é melhor. Nós vemos aí na política, né? Quando é o meu lado, eu apoio tudo. Quando é o outro lado, eu discordo e protesto contra tudo. O que é ruim, né? Porque propostas ruins vêm de ambos os lados. E se você apoia tudo, obviamente você vai estar a favor de coisas ruins para o seu país e para você, né? Enfim. Esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Cada vídeo, cada matéria que a gente confere juntos aqui, nós só comprovamos que o sistema tem se fortalecido, meus irmãos. O dinheiro digital é uma realidade que vem aí pela frente e vai dar um poder de um Deus que nem os piores tiranos do mundo pensaram um dia ter, né? E com a tecnologia será possível. O real digital vem aí, pode ser que já seja o peso real, enfim, né? Tem várias leis hoje já aí na crista da onda já para entrar em vigor, né? E proibir inclusive a circulação
de valores acima de R$50 em dinheiro físico. Isso é um fato, você pode conferir, só é digitar aí no Google, né? E para se livrar disso, meu irmão, eu peço a você que faça um esforço e adquira o nosso curso sobre as criptomoedas. Você vai aprender muita coisa, desde o básico até mesmo você fazer as suas próprias operações sem depender de ninguém. Tem inclusive a sua carteira, saber onde comprar, em que país fazer isso. Tudo você vai aprender no curso. Então, meus irmãos, ele está aí disponível. Tinha um valor altíssimo, a gente conseguiu um valor promocional, só vai até o dia 15. Depois eu não tocarei nesse assunto, porque como já reforcei nos outros vídeos, será um assunto proibido daqui pra frente. Você vai ver cada vez mais a mídia falar sobre isso, incentivar você sobre isso, propagandas falando sobre isso, mas todas elas vão ensinar você a usar através dos atravessadores, né? Pessoas que vão fazer os investimentos para vocês, vão lhe garantir segurança. Em troca disso, qualquer coisinha que você fizer ou disser, o sistema pode travar tudo, porque você nunca foi o dono. Se está na mão de um terceiro, é o terceiro que realmente é o dono da grana. E ele só vai passar a você se você estiver dentro das regras. Entende, meus irmãos? Então, a ideia da criptomoeda vai por água abaixo, porque a ideia é justamente da autonomia, que você possa fazer o que você quiser com o seu dinheiro, não importa o que seja. A ideia da criptomoeda é essa, mas as pessoas que ensinam, as ferramentas disponíveis hoje, elas devem sumir. Eles vão regular, isso é um fato. Ainda é possível aprender, enquanto ainda não foi proibido. Certo, meus irmãos? E o nosso curso está aí. Então é isso, meus irmãos. A gente vai ficando por aqui e sempre encarando o sobrenatural.